Capítulo 61 Mestiço de serpente Savarinia. Boom! Ele explodiu com uma força insondável carregando uma onda destrutiva de energia que se espalhou pelos arredores. Toda a vizinhança foi explodida em pedacinhos, incluindo as paredes de vidro. Eles deveriam se reparar sempre que fossem danificados, mas foram explodidos em pedaços antes mesmo que a energia fizesse contato. A energia se espalhou pela vizinhança por mais alguns segundos antes que o lugar ficasse calmo novamente. A pequena névoa lentamente começou a se dissipar. Mas mesmo com todos os lugares ficando calmos, o ambiente estava repleto de destruição. Tudo estava em frangalhos. Pedaços de equipamentos explodidos em pedaços, o mesmo com as vias científicas. O canhão mecha que disparou a energia derreteu a ponto de restar apenas metade das pernas. A parte superior onde o canhão foi unido não foi encontrada em lugar nenhum. À medida que a névoa se dispersava completamente, cadáveres com partes incompletas do corpo podiam ser vistos espalhados pelo local. Membros sem partes do corpo espalhados por todo o lugar. Sangue negro espirrou nas paredes. Era óbvio que o sangue foi queimado devido à imensa radiação da explosão de energia. O telhado foi quase explodido completamente. Surpreendentemente, um homem de terno azul estava parado em frente ao local onde ocorreu a explosão. Nenhuma única mancha de sangue ou partícula de sujeira podia ser vista em seu traje. Ele estava arrumado como sempre, sua aparência contrastando com a do ambiente. Este não era outro senão Yun e seu rosto ainda estava cheio de frieza e indiferença, mesmo depois de ver a destruição ao seu redor. Ainda não rachou, hein? Yun olhou para a rocha verde posicionada no lugar. Assim como ele, a rocha não teve um único arranhão após a imensa explosão. Deck, vamos ter que nos mudar para a próxima instalação, afirmou Yun enquanto se virava. O cientista de óculos estava logo atrás dele. Ele também não tinha um único arranhão no corpo. Tudo bem, Sr. Yun. Ele respondeu com um suspiro depois de olhar em volta. Nenhum único cientista sobreviveu. Eles foram todos dilacerados pela energia. Que desperdício de bons cérebros, ele suspirou internamente novamente. Sus. De repente, uma silhueta escura veio em direção a eles do outro lado da sala e chegou antes de Yun. O homem que apareceu diante deles tinha uma constituição lustrosa e uma máscara meio verde cobrindo seu rosto. Jovem mestre Yun, descobri o paradeiro dele, o homem falou. A expressão de Yun mudou ligeiramente quando ele ouviu isso. Você sabe o que fazer. Deve ser feito imediatamente antes que a mulher seja alertada, Yun respondeu com um olhar cauteloso. O homem assentiu e se virou para sair. Então, antes que ele pudesse sair, Yun o chamou. Se aquela mulher te pegar, você vai morrer. Yun afirmou com uma expressão pesada. Seja o mais rápido possível se quiser sobreviver, porque nem eu posso salvá-lo se ela estiver envolvida. E, além disso, se você falhar, não precisa estar vivo. É melhor morrer. Yun disse enquanto caminhava para frente. Mesmo com a máscara no rosto, era óbvio que as palavras de Yun haviam causado medo em seu coração. Ele acenou com a cabeça e saiu da sala deixando para trás imagens sombrias. Deck, pegue a pedra, vamos embora. Yun comandou enquanto caminhava para frente. Gustavo estava parado atrás de uma das últimas construções que davam para a região da floresta. Ele olhou para a parede atrás do prédio com um sorriso no rosto. Você me deixou esperando por muito tempo. Finalmente. Gustavo murmurou com um olhar de excitação. Uma figura negra que parecia uma serpente rastejava na parede. A diferença entre esta e uma serpente normal era o tamanho e algumas outras diferenças corporais. O comprimento era de cerca de 7 metros e sua largura era comparável a 20 homens fisicamente aptos juntos. Sua cabeça tinha uma linha vermelha cortada e sua cauda era como a de um escorpião. A ponta de sua cauda era extremamente pontiaguda e roxa escura. Uma serpente savarinia mestiça de nível 3. Escamas defensivas que podem ricochetear em 90% da força física lançada contra ela e também tem um veneno mortal em sua cauda, Gustavo analisou a mestiça. Ele havia pesquisado sobre mestiços o suficiente para reconhecer este à primeira vista. O mestiço que notou Gustavo desde o momento em que ele apareceu aqui finalmente saltou. Tom. Gustavo ainda estava no chão, então a serpente estava praticamente pulando para baixo. A velocidade da mestiça serpentina era rápida o suficiente para fazê-la cruzar mais de 20 metros em um único segundo. Gustavo ativou o das e correu para a esquerda. Sus. Ao se esquivar do corpo do mestiço serpentino, ele se transformou no touro mutante. SHH. Depois de deslizar um pouco para a frente, o mestiço serpentino parou e torceu a área do pescoço para o lado para olhar para Gustavo. Estava olhando para Gustavo e se perguntando por que ele não estava mais olhando, humano. Gustavo não deu a chance de pensar muito antes de avançar novamente. Sua velocidade ainda era maior que a do mestiço serpentino e ele chegou na frente dele enquanto balançava o punho em direção à sua cabeça. Surgi. A mestiça serpentina jogou sua cauda para frente em direção a Gustavo em resposta.
Gustavo percebeu a cauda chegando e desviou para a esquerda para se esquivar enquanto ainda avançava. Ele chegou ao lado esquerdo da cobra e lançou o punho em direção à região do pescoço. Bang! O punho de Gustavo pousou em seu corpo, mas foi ele quem foi jogado para trás. Enca! Gustavo exclamou de dor quando seu corpo foi lançado vários metros para trás. Parece que eu não pesquisei direito. 90% da força é realmente redirecionada para o atacante. Gustavo descobriu isso depois de receber o peso total de seu próprio ataque. A dor ainda percorria seu corpo enquanto ele se perguntava como seu soco era tão doloroso. O mestiço serpentino não esperou que Gustavo se estabilizasse antes de balançar o rabo novamente em sua direção. A velocidade da cauda passou a ser mais rápida do que o movimento do corpo da serpentina como um todo. O corpo de Gustavo ainda estava se movendo para trás com a força do primeiro ataque. Antes que ele pudesse se estabilizar, a cauda já estava a alguns centímetros de fazer contato com seu rosto. Sus. Usando seus reflexos rápidos, Gustavo agarrou a cauda de ambos os lados e a usou para empurrar-se para trás. SHHH. Seus pés deslizaram pelo chão quando a cauda o empurrou para trás. Venom permeou o sistema do Ost. A imunidade a toxinas foi ativada. Gustavo viu a notificação aparecer em sua linha de visão no momento em que soltou a cauda mestiça serpentina. Parece que até mesmo tocar em sua cauda é perigoso. Mas não para mim, Gustavo secretamente agradeceu às suas estrelas pela imunidade à toxina. A mestiça serpentina lançou sua cauda para frente novamente tentando perfurar Gustavo, mas desta vez Gustavo saltou para trás desviando de sua extensão. SSHHHSSS. Ele deslizou para trás alguns metros após o pouso. Ele havia se distanciado do mestiço por cerca de 180 metros agora, o que lhe deu cerca de 2 segundos para pensar. Ataque físico normal será inútil, então tenho que misturá-lo com isso. 0 segundos. Imediatamente após o término do traço, Gustavo ativou o spray e correu em direção ao mestiço serpentino novamente. O mestiço que estava se perguntando por que o humano não morreu ao tocar em seu rabo balançou o rabo novamente. A cauda estava indo em direção a Gustavo pela esquerda. Tom. Gustavo saltou alto e pousou na grande cauda. Desintegração atômica, a mão de Gustavo estava revestida de um brilho branco enquanto ele corria pelo corpo da mestiça serpentina. Capítulo 62 O poder do lobo de sangue. Gustavo correu pelo corpo do mestiço serpentino com as mãos cobertas de luz branca. O mestiço serpentino balançou o rabo para cima tentando desequilibrar Gustavo. Em vez de perder o equilíbrio, Gustavo usou a força para se impulsionar para frente. Ele saltou mais de 5 metros no ar. Seu corpo desceu com seu punho branco brilhante estendido. Bang! O punho de Gustavo pousou na cabeça do mestiço serpentino. A cabeça da grande criatura balançou ligeiramente. Ao contrário de antes, Gustavo só foi jogado para trás um pouco pela força porque a luz branca aniquilou a maior parte da força que deveria ser enviada de volta para ele. Gustavo caiu de pé depois de fazer um grunhido baixo. A desintegração atômica foi poderosa o suficiente para desintegrar parte da força, o que significava que ele ainda receberia dano de qualquer ataque bem-sucedido contra o mestiço serpentino. A mestiça serpentina recebeu apenas 10% de dano. Na verdade, quase não recebeu nenhum dano porque, além de enviar de volta a força física, ainda tinha escamas duras que o protegeriam normalmente. Gustavo correu para o lado novamente e deu um soco no olho esquerdo do mestiço serpentino. Gustavo era quase 2 vezes mais rápido que a criatura, então ela não notou o punho até que estivesse a cerca de 10 centímetros de seus olhos. O mestiço serpentino abriu bem a boca. Quando o punho de Gustavo estava prestes a fazer contato com seus olhos, ele de repente sentiu o perigo. Tom. Ele imediatamente saltou para cima quando um pilar de luz purpura saiu da boca do mestiço serpentino. Ele errou os pés de Gustavo por uma polegada. A criatura não esperou que Gustavo descesse do ar antes de erguer a cabeça para cima e disparar o raio novamente. Gustavo olhou para baixo enquanto estava no ar e percebeu que o feixe se dirigia para ele. Ele torceu seu corpo para a esquerda desviando da viga enquanto controlava seu corpo para descer mais rápido. A viga passou ao seu lado, mas a intensa quantidade de calor que carregava queimou levemente um buraco em seu pano ao redor da área da costela esquerda de Gustavo. A criatura percebeu que errou Gustavo e disparou o feixe novamente várias vezes. Tuzi. Tuzi. Parecia que Gustavo podia voar com a maneira como ele torcia o corpo no ar para desviar das vigas enquanto descia. Ele se esquivou de cada um deles. Spret foi desativado. Das foi ativado. Culpa. Ele pousou no chão e disparou para a esquerda novamente desviando do feixe arroxeado. Embora sua velocidade não fosse tão grande quanto antes ao usar o DAS, ainda era um pouco mais rápido do que os ataques da mestiça serpentina. Tuzi. Tuzi. Ele disparou feixes enquanto também enviava sua cauda para Gustavo. Gustavo foi capaz de desviar de cada viga e de sua cauda, mas não conseguiu encontrar uma maneira de atacar a criatura.
Ele só poderia atacar seu corpo se a cauda fosse em sua direção, mas era inútil, pois 90% do ataque seria redirecionado de volta para ele. Pela observação de Gustave, os locais que poderiam ser atacados no corpo da criatura eram seus olhos, mas Gustave não conseguia chegar perto de seu rosto. Gustave pensou na melhor forma de lidar com a criatura sem precisar se machucar enquanto desviava dos ataques. Depois de se esquivar por mais alguns segundos, seus olhos se arregalaram quando ele percebeu algo. Eu não preciso apenas penetrá-lo. Imediatamente este pensamento veio à sua mente. Gustave virou-se e distanciou-se da criatura. Das foi desativado. Gustave estava agora a mais de 500 pés de distância da criatura. Seu corpo diminuiu de tamanho quando ele se transformou de volta à forma humana. A mestiça serpentina deslizou em direção a ele violentamente. A transformação Mutant Blood Oath foi ativada. O corpo de Gustave transformou-se rapidamente. Peles marrons cresceram de seu corpo enquanto seus olhos ficavam vermelhos escuros, brilhando com crueldade. Ele cresceu mais de 2 metros de altura com uma figura robusta semelhante à de um urso. 4 garras afiadas com cerca de 9 polegadas de comprimento se projetavam de ambas as patas. Grrrrrrrrr. Gustave não sabia de onde vinha, mas de repente sentiu vontade de despedaçar o mestiço serpentino. Seus olhos eram ferozes e ele sentiu uma onda de sede de sangue tentando dominar seu raciocínio. Desta vez, seu moleto não aguentou sua construção lustrosa e começou a rasgar. Apenas suas calças foram deixadas em um estado melhor. A criatura serpentina que se dirigia para ele antes parou e o encarou por um tempo. Foi como quando Gustave foi transformado no touro mutante ao lutar contra o lobo de sangue. A mestiça serpentina também tinha um olhar confuso, se perguntando por que o humano seria capaz de se transformar não apenas uma vez, mas 2 vezes. Gustavo acalmou sua sede de sangue furiosa enquanto lembrava o que precisava ser feito. Grrrhhhhhrrr. Ele levantou a pata direita antes de sair correndo. Sua velocidade ainda era geralmente a mesma ao usar a transformação touro, mas ele era mais flexível nesse estado. Das foi ativado. Gustavo ativou o traço novamente, aumentando muito sua velocidade atual. Tuzi. 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 O mestiço serpentino começou a disparar aqueles feixes arroxeados novamente. O perigo que ele sentia era tanto quanto antes, então, ele ainda se esquivou. Ele já estava ficando sem energia depois de ativar o traço e correr várias vezes, então ele rapidamente se dirigiu para o corpo da cobra, já que não conseguia se mover em direção à cabeça. Surgi. O mestiço serpentino voltou a balançar o rabo na direção de Gustavo. Desta vez, Gustavo nem tentou desviar da longa cauda que vinha em sua direção. A desintegração atômica foi ativada. Gustavo ergueu a pata direita enquanto o rabo se dirigia para ele. Suas 4 garras estavam cobertas de luz esbranquiçada. Ele reuniu força em seu braço direito antes de girá-lo para baixo, em direção à cauda que se aproximava. A intensidade com que suas garras desceram sobre a cauda do mestiço serpentino fazendo com que um som rasgante encoasse pelo local. Chinou. Suas garras fizeram contato com a cauda e suavemente a separaram do corpo do mestiço serpentino. Bam! A cauda caiu no chão e sangue roxo escuro jorrou dela. Sack Steel. A mestiça serpentina fez um barulho alto e doloroso que era semelhante a um assobio e um guincho. O anfitrião aprendeu a habilidade, golpear. Gustavo notou a notificação, mas não se concentrou nela. Enquanto o mestiço serpentino se debatia de dor, Gustavo correu em sua direção novamente. Ele notou Gustavo e disparou outro feixe, mas agora era mais lento do que antes, o que lhe deu a chance de se esquivar facilmente enquanto se aproximava dele. Sus. Gustavo chegou diante do enorme rosto do mestiço serpentino cuja boca ainda estava escancarada. Antes que pudesse disparar outro feixe, as garras de Gustavo já estavam balançando para cima em direção ao seu rosto por baixo. A barra foi ativada. Capítulo 63 Voz familiar. A barra foi ativada. As garras de Gustavo abriram 4 cortes profundos na área da mandíbula do mestiço serpentino, fazendo com que sua cabeça se inclinasse para cima enquanto gritava de dor. O sangue continuou jorrando, mas Gustavo não parou por aí. Como seu braço esquerdo já estava balançando de lado com um ataque de acompanhamento. Golpear. 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 As garras de Gustavo cortaram furiosamente o pescoço e o rosto do mestiço serpentino. Sangue roxo escuro espirrou em todo o lugar enquanto ele continuava cortando sem parar. Cortes com mais de 30 polegadas podiam ser vistos em toda a parte superior do corpo. Marca de garras que tornavam visível a parte interna de sua cabeça. Gustavo de repente pulou enquanto levantava os 2 braços antes de baixá-los com força total. Suas garras de ambas as patas formaram um arco de luz branco visível quando desceu sobre a cabeça da mestiça serpentina. Golpear. A cabeça da mestiça serpentina foi cortada em 2. Plop. Metade de sua cabeça caiu no chão enquanto sangue arroxeado jorrava de sua cabeça incompleta como uma fonte.
O corpo de Gustave já estava banhado em sangue arroxeado, mas ele não se incomodou. Grrrrrrrrr. Ele rosnou novamente e agarrou o corpo da mestiça serpentina. Ele o ergueu pelo pescoço e o trouxe para o rosto antes de dar uma mordida. Cross. Gustave mordeu o resto de sua cabeça, causando mais chuvas de sangue. Você matou um mestiço Savarinia Serpent. Menor que 7.000 em XP. A notificação o trouxe de volta à realidade quando ele se deteve antes de dar outra mordida no mestiço Savarinia Serpent. Outra linhagem de transformação de besta encontrada. O anfitrião deseja adicionar a transformação da serpente Savarinia à linhagem da transformação da besta. Se não. Gustavo encarou a notificação por muitos segundos enquanto ainda segurava o pescoço do mestiço serpentino. Ele podia sentir o gosto do sangue da criatura em sua boca, surpreendentemente, tinha um gosto bom. Ele já adivinhou que isso era por causa da transformação do lobo de sangue. Ele se sentiu enojado com o fato de que ficaria assim se transformasse no mestiço Savarinia Serpent, mas ao pensar nisso por mais alguns segundos, concluiu. Suas escamas são capazes de refletir e enviar de volta 90% de qualquer ataque físico, ele pode disparar um raio tóxico mortal de sua boca. Sua única falha é sua aparência, Gustavo analisou. Ele só foi capaz de abrir as escamas com o poder do lobo de sangue e a desintegração atômica combinadas. Não funcionou para a transformação do touro porque ele estava usando os punhos. A força combinada era mais fácil de ricochetear mesmo quando ele acoplava a desintegração atômica, enquanto para o lobo de sangue, suas garras eram capazes de cortar rápido e profundo o suficiente com a ajuda da desintegração atômica para penetrar nas escamas. As escamas eram responsáveis por rebater ataques físicos, mas quando cortadas, sua capacidade de realizar essa função era descartada. Gustavo já havia analisado tudo isso depois de sua primeira troca com o mestiço serpentino. Não importa o quão nojento. Poder ainda é poder. Concluiu Gustavo. Ele nunca sabia quando tal poder seria útil, então decidiu aceitá-lo. Sim. Gustavo chamou em sua mente. Extraindo serpente Savarinia. Processo de extração, 1%. Por volta da meia-noite, Gustavo voltou para seu apartamento. Ele imediatamente foi ao banheiro para tomar banho depois de tirar as calças. SNCHHHSSS. SNCHHHSSS. O som de água pingando podia ser ouvido dentro do banheiro. Gustavo ficou embaixo do chuveiro enquanto analisava a batalha anterior. A água caindo em sua cabeça deu-lhe uma sensação fresca e refrescante que o fez notar algumas coisas nas quais não havia pensado antes. Pensar que ainda levaria tanto tempo para derrotar um mestiço de nível 3, mesmo depois de aumentar minha força, disse Gustavo internamente. Agora ele entendeu que nem tudo era sobre ser de alto nível, porque originalmente ele deveria ser capaz de derrotar esse mestiço com facilidade, mas levou tempo e ele teria até sido derrotado se não soubesse o que fazer. Ele agora entendia que diferentes tipos de habilidades de linhagem poderiam realmente dar benefícios ao proprietário. Um mestiço de nível 4 pode não ser capaz de derrotar o mestiço Savarinia Serpent devido a seus atributos. Ele decidiu não ser descuidado ao enfrentar qualquer criatura com uma linhagem porque havia muitas linhagens por aí. Pode haver alguns que deram ao proprietário benefícios ridículos que poderiam ajudá-los a derrotar criaturas de classificação superior a eles. Gustavo terminou de tomar banho e voltou para a sala. Ele se moveu em direção à sua cadeira de leitura depois de colocar o pijama. 1. Meu webboard está a cerca de 7 centímetros de distância de onde costumava estar. Gustavo olhou para o webboard circular em sua mesa de leitura com um olhar contemplativo. Tenho quase certeza de que antes estava 3 polegadas para a esquerda, Gustavo percebeu esse pequeno detalhe. De repente, ele ficou cauteloso e começou a verificar seu apartamento. Ele verificou cada parte de seu quarto, banheiro, lavabo, cozinha, etc. Depois de verificar em todos os lugares e não ver mais nada suspeito, Gustavo voltou para sua sala de estar. Talvez eu esteja apenas imaginando. Gustavo segurou o queixo enquanto sua suspeita diminuía um pouco. As medidas de segurança desta área são muito ruins, então talvez eu deva colocar medidas de segurança pessoal no lugar. No dia seguinte, Gustavo acordou no horário habitual. Ele terminou de se preparar e foi para a escola com Ang. Claro, Ang continuou questionando sobre a noite anterior e se ele saiu de seu apartamento. Ela bateu várias vezes e ficou em frente ao apartamento dele até por volta das 11 da noite, antes que sua mãe a chamasse para voltar ao apartamento. Gustavo apenas disse a ela que saiu para o trabalho mais cedo e ela não precisava se preocupar com isso. Gustavo nem mencionou nada sobre matar outro mestiço. Ele decidiu que era melhor manter em segredo, mas também achou que o pai de Ang deveria receber um relatório. Ang ficou olhando para ele estranhamente dentro do ônibus pensando que ele estava mentindo, mas depois de ver a expressão séria em seu rosto ela não sabia no que acreditar. Devo dizer a ele que ouvi sons vindos de dentro do apartamento dele ontem à noite. Ang se perguntou internamente. Ela não teve tempo suficiente para refletir sobre isso antes de chegarem ao seu destino.
Gustavo não perdeu tempo em descer do ônibus e se despedir de Ang. Ang decidiu jogar isso para o fundo de sua mente e ir para a escola. Vou discutir sobre isso com ele mais tarde. A escola estava bastante animada hoje, mas chata para Gustavo. Todos os seus colegas estavam entusiasmados com o próximo evento de intercâmbio. Alguns pervertidos já estavam pensando em como conseguiriam ficar com garotas de outras escolas. Foi um evento de 3 dias, o que significava que as acomodações seriam colocadas em prática. Além disso, em seu tempo livre, eles poderiam brincar e fazer o que quisessem. Gustavo só compartilhou seu entusiasmo pelo evento porque ele viajaria além da fronteira. Ah, esqueci de perguntar a Ang se a escola deles também foi convidada. Gustavo lembrou-se disso e decidiu perguntar a Ang mais tarde. O dia voltou a transcorrer sem intercorrências, mas Gustavo já estava tramando algo internamente. Assim, mais 3 dias se passaram e era segunda-feira novamente. Durante esse tempo, a cautela que Gustavo sentiu ao entrar em seu apartamento no outro dia havia desaparecido. Mas mesmo assim, ele decidiu instalar protocolos de segurança em seu apartamento. Gustavo estava caminhando em direção ao seu apartamento da barraca com 2 caixas nas mãos. A senhorita Aimee deu a ele um dia livre por causa dos protocolos de segurança que ele queria instalar em seu apartamento. Ele chegou a uma esquina na segunda rua e estava prestes a virar à esquerda quando de repente sentiu uma sensação de pavor. Ele fez uma pausa e olhou para a esquerda e para a direita repetidamente, mas não conseguiu ver nada ao seu redor. Ele se virou, ainda não havia nada. Assim como ele queria dar um passo à frente, pensando que era uma má interpretação de sua percepção. Não se mexa, garoto. Ele ouviu uma voz atrás dele. Capítulo 64 Sequestro bem-sucedido. A voz soou muito familiar para ele. A pessoa apareceu atrás dele quase em um instante. O rosto de Gustavo escureceu, eu nem senti sua aproximação, embora ele esteja dentro do meu alcance de percepção. Para o seu bem, você não deve se mover, a pessoa falou novamente. Esse é o mesmo cara da floresta. Gustavo lembrou. Agora que Gustavo não estava tão fraco como costumava ser, ele podia sentir o quão perigoso essa pessoa era. Ele agora entendia que se o sistema não o teletransportasse para casa, ele não teria como escapar. Spret foi ativado. Gustavo não perdeu tempo em ativar o Spret. Ele não precisou pensar 2 vezes sobre isso. Tudo o que seus sentidos lhe diziam agora era: corra. Gustavo cruzou mais de 150 pés em um movimento depois de dar um passo à frente. O vento soprava ferozmente enquanto sua figura atravessava a rua. Em vez de correr em direção ao bairro, ele estava correndo na direção de onde vinha. Gustavo virou o pescoço para olhar para trás enquanto cruzava os 200 pés. O- Imediatamente após virar, ele viu uma palma cobrindo toda a sua linha de visão. Dessa vez eu não vou mexer com você. A voz soou novamente quando a visão de Gustavo foi completamente bloqueada. Pengar. Foi muito rápido para ele. Mesmo que ele estivesse atualmente usando o sprint, essa pessoa era 10 vezes mais rápida. Antes que Gustavo pudesse reagir ao aperto, seu corpo foi levantado no ar. Não me culpe por fazer isso. Você é um garoto desobediente. Essas palavras chegaram aos seus ouvidos antes que ele de repente sentisse seu corpo descer com velocidade. Bang! Sua cabeça bateu em uma superfície muito dura, fazendo-o desmaiar imediatamente. A pessoa que cometeu o ato agarrou Gustavo pela cabeça e o ergueu. Na rua, um homem de macacão preto justo e meia máscara verde foi visto levantando um menino do chão. O chão tinha rachaduras na superfície e uma pequena poça de sangue podia ser vista no meio das rachaduras. O homem estava atualmente segurando Gustavo, que tinha sangue espalhado por todo o rosto e sangue escorria por sua cabeça. Seus olhos estavam fechados e seus braços estacionados em ambos os lados do corpo sem fazer nenhum movimento. Era óbvio que ele havia desmaiado. Eu usei muito poder. Ele desmaiou muito rapidamente, o homem disse internamente enquanto olhava para Gustavo enquanto ainda o levantava acima do solo. Ele estava realmente sentindo uma sensação de urgência e queria fazer as coisas o mais rápido possível. Vamos consertá-lo com remédios de cura. Hora de sair daqui. Depois de chegar a essa conclusão, ele apertou um botão verde colocado no lado esquerdo de sua cabeça. As pessoas na rua ficaram surpresas ao ver o que estava acontecendo. Eles só viram os dois aparecerem do nada devido à sua velocidade, e antes que percebessem, a cabeça do menino havia batido no chão duro, fazendo-a se abrir. Um carro preto que tinha o comprimento de uma limusine entrou na rua no ar e parou diante do homem que segurava Gustavo. As portas se abriram e ele jogou Gustavo antes de entrar. Fulos. O carro incendiou o outro lado da rua depois de virar. Em poucos segundos, eles estavam fora de vista. Conversa. 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 Menos o que está acontecendo. Quem era aquele menino? Ele parecia familiar, mas tudo aconteceu muito rápido, não consegui vê-lo muito bem. Menos precisamos chamar a polícia. As vozes das pessoas que presenciaram a cena puderam ser ouvidas. Na verdade, nenhum deles estava a menos de 500 pés do local do incidente.
Além disso, não demorou nem um minuto para a cena terminar, então eles não puderam ver o rosto de Gustavo. Esta rua ficava a apenas 2 ruas de distância de onde ficava o apartamento de Gustavo, então também ficava entre os lugares onde ele protegia durante a noite. Se eles o tivessem visto claramente, eles o teriam reconhecido. Menos 30 minutos depois. Dentro de uma sala mal iluminada, uma pessoa estava amarrada a uma longa cadeira semelhante a uma cama. Um pano preto foi colocado na cabeça dessa pessoa e mãos metálicas que se estendiam da cadeira semelhante a uma cama seguravam a pessoa firmemente, impedindo qualquer chance de fuga. No canto esquerdo da sala, 2 homens em macacões pretos justos estavam lado a lado. Pareciam estar discutindo e o homem de máscara meio verde segurava um capacete roxo e azul. Este capacete tinha algumas pedras cor de água embutidas em toda a sua superfície que estalavam com eletricidade. Não podemos perder tempo projetando e observando suas memórias desde que aconteceu há 3 meses. O homem de máscara verde falou com um tom de urgência. Chefe Edan, só posso sugerir que façamos uso da função de verdade e façamos perguntas específicas a ele para tornar nosso interrogatório mais rápido. O outro homem sugeriu. Vamos com isso, não temos tempo para vasculhar suas memórias. Faremos perguntas específicas sobre aquele dia. Embora ele possa se tornar um vegetal devido à sua tenra idade, teremos que arriscar isso. Não importa o quão poderosa ela seja, ela não será capaz de rastrear quem o transformou em um vegetal. O homem com a máscara verde conhecido como Edão concordou. Depois de concluir, eles caminharam em direção à pessoa amarrada na cadeira. Depois de chegar antes dele, Edão agarrou a peça de roupa e atirou revelando o rosto de um adolescente loiro. O adolescente, que obviamente era Gustavo, olhou para o homem com um olhar frio. Ainda bem que você está acordado agora, parece que o remédio funcionou muito bem. Se você tivesse apenas escutado e não corrido, eu não teria que quebrar seu crânio. Ele disse com um tom ligeiramente amargo. Quem é você e o que você quer? Por que você está atrás de mim? Por que você invadiu meu apartamento? Gustavo lançou uma série de perguntas ao homem com um olhar de cautela. Você não precisa saber quem eu sou. Tudo o que eu quero é que você me conte o que aconteceu há 3 meses naquela área de floresta montanhosa. Tenho certeza que você já se lembra de mim daquele dia. Endão falou enquanto se abaixava para olhar nos olhos de Gustavo. Agora me diga o que aconteceu com a montanha, não tem como você não ter testemunhado o que aconteceu já que você estava com seu uniforme escolar, isso significa que você esteve lá a noite toda. Principalmente depois que descobri que seu endereço residencial é longe de aquele lugar. Eu nem me importo como você me evitou durante esses 3 meses, tudo que eu quero saber é o que aconteceu naquela região montanhosa. Endão olhou fixamente para Gustavo enquanto ele questionava. Gustavo o encarou por alguns segundos antes de falar. Parece-me, não tenho ideia do que aconteceu com a montanha, disse Gustavo com um olhar de certeza. Por que me sequestrar quando você deveria chamar um urologista para investigar? Gustavo perguntou com uma expressão irritada. Oh, você não deveria responder até depois de usar isso. Endão respondeu enquanto levantava o capacete. O que é aquilo? Gustavo de repente ficou cauteloso ao ver o capacete estalando com eletricidade no tubo. Capítulo 65, Capacete Breitoear. Oh, isso é algo que vai ajudá-lo a falar a verdade. Endão empurrou o capacete para a cabeça de Gustavo e tentou colocá-lo para ele. Eu não vou deixar. Gustavo virou a cabeça para o lado fazendo com que o capacete fosse colocado em seu pescoço. Comporte-se. Não tenho tempo para bagunça. Endão gritou e mudou o capacete para Gustavo, que ainda estava movendo a cabeça tentando evitá-lo. Pengar. Endão agarrou o queixo de Gustavo com a mão esquerda e segurou sua cabeça com força antes de colocar o capacete em sua cabeça. NH. Ju. GRHH. Gustavo murmurou algumas palavras incoerentes enquanto tentava mover a cabeça, mas não adiantou. O aperto era tão forte que ele mal conseguia fazer barulho. Ele já sabia qual era a função do capacete, mas era impotente para tentar pará-lo. Não. 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 Gustavo continuou gritando por dentro. Ele não queria que o segredo do sistema fosse exposto, mas não era forte o suficiente. Este era o dispositivo de ajuste do cérebro e uma de suas funções era forçar uma pessoa a responder com sinceridade a quaisquer perguntas feitas. Mesmo que ele decidisse se transformar, ele não seria capaz de romper as amarras que o prendiam. Mesmo que ele pudesse romper, o homem à sua frente era mais poderoso do que ele e isso também revelaria sua habilidade. Ative-o. Endam disse ao homem ao lado dele. O homem assentiu e apertou um botão atrás do capacete. Treptar. 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 As faíscas elétricas no capacete cresceram em número e tamanho, fazendo com que os olhos de Gustavo se arregalassem de dor. Em poucos segundos, seus olhos ficaram apáticos. Endam olhou para a expressão de Gustavo, que parecia estar acordado, mas também dormindo. O dispositivo de ajuste do cérebro está funcionando atualmente, afirmou o homem ao lado dele. Qual seu nome? Endam perguntou.
Sou Gustav Oslov, respondeu Gustav como um robô. Ele parecia uma marionete neste momento. Bom, funciona sem problemas, esse é o nome completo do pirralho. O homem ao lado dele confirmou. Agora, conte-me o que aconteceu naquela encosta da montanha há 3 meses. Conte-me o que aconteceu desde que você chegou àquela floresta, ordenou Idam. Gustav, cujos olhos ainda pareciam os de uma marionete sem vida, começou a falar. Naquele dia, fui para a floresta para me suicidar. No bairro, mais de 30 minutos se passaram e as pessoas ainda falavam sobre o ocorrido. Ang estava atravessando aquela rua em particular tentando rastrear Gustav. Ela estava esperando Gustav chegar desde que o viu saindo de seu apartamento mais cedo. Como ele disse que ia comprar algumas coisas na barraca que ficava a apenas 3 ruas de distância, ela esperava que ele já tivesse chegado. Ela notou as pessoas do lado de fora de suas casas conversando com alguns policiais. Por que os policiais estão aqui? Ela se perguntou enquanto se aproximava para verificar o que estava acontecendo. Então você não pode descrever o rosto dessa pessoa. O oficial não só estávamos distantes da cena, mas eles também estavam se movendo rápido demais para que pudéssemos ver suas figuras adequadamente e quando eles pararam de se mover, um carro chegou instantaneamente para pegar o sequestrador e o menino. Ang pode ouvir a discussão entre o policial e uma das pessoas da vizinhança que presenciou o crime. Sequestrador. Ang se aproximou para ouvir direito. Então, pela figura dele, você poderia dizer que era uma criança. Sim, policial, o menino que foi levado certamente era um adolescente. E pelos movimentos deles, inclusive o menino, eles são mestiços. Eles são definitivamente mestiços. O menino também apareceu de repente igual ao homem, então é muito óbvio que os dois são mestiços. Neste ponto, Ang já estava começando a ter um mau pressentimento em seu coração. Ela continuou ouvindo, sentindo que alguma informação importante viria a seguir. Então não tem como identificar esse menino. Menos policial, se você estava aqui quando isso aconteceu, você vai entender o que quero dizer. Suas figuras estavam praticamente borradas devido à sua velocidade. Do jeito que a situação está, talvez não possamos fazer nada, pois não conseguimos uma única forma de descrição. Policial, se bem me lembro. Embora eles se movessem muito rápido, tenho certeza que o menino tinha cabelo loiro. Sim, cabelo loiro. Eles se moviam muito rápido, mas eu poderia pelo menos apontar essa cor. Imediatamente depois que Yang ouviu isso, sua mente congelou. Cabelo loiro. Embora pudesse ser outra pessoa, já que ter cabelo loiro não era exclusividade de uma única pessoa, mas Ang sabia que apenas uma pessoa neste bairro tinha cabelo loiro e também era mestiça que a superava na velocidade da qual sempre se orgulhou. Ela começou a entrar em pânico, oh meu Deus. O que eu faço? Ela não tentou ir ao encontro da polícia porque sabia que nesta situação eles não poderiam fazer muito ou nada. Os policiais por aqui eram mais fracos do que Gustav, então para ele ser levado significava que havia forças mais fortes trabalhando aqui. Ela ficou pensando em quem ela poderia encontrar. De repente ela se lembrou de algo. Ele sempre ia para o GAM idoso depois da escola para treinar com sua professora. Ela é a única que eu posso encontrar. Ang lembrou-se de ter perguntado a Gustav por que ele nunca voltava para casa com ela. A princípio, ele não quis contar a ela, mas depois que ela o perturbou pedindo uma resposta repetidamente, ele finalmente cedeu e contou a ela sobre o idoso. Ang rapidamente correu em direção à estação de ônibus mais próxima para pegar uma carona. Esta foi a primeira vez que ela se sentiu tão tensa. Ela não sabia se teria permissão para entrar no idoso, mas não teve escolha a não ser tentar. 5 minutos depois, Ang desceu do ônibus e à sua frente estava um enorme prédio de 700 andares. Ela rapidamente correu em direção a ele. Os 4 homens volumosos na frente da entrada a notaram e gritaram para ela parar de correr. Ang parou seus passos na frente deles e educadamente pediu permissão para entrar. Menos menina, eu não sei quem você é e de onde você veio, então vou te explicar. Este é o prédio comercial do Grupo Octavia. Sem a devida identificação você não pode entrar. Por favor, é uma emergência, só preciso informar uma professora aqui sobre seu aluno. Ang implorou. Menos sinto muito, mas não posso deixar você entrar, chame aquele professor no seu dispositivo de comunicação. Não tenho meios de contatá-la, por favor, deixe-me entrar. É urgente. Ang continuou implorando, mas os guardas não a ouviram. Eles pediram para ela sair, mas ela não obedeceu, ela continuou implorando e gritando. Sua voz até atraiu as pessoas nas proximidades. Alguns deles que estavam saindo do prédio fizeram cara de nojo e sugeriram que ela fosse jogada para longe do local. Mesmo com os olhares de desprezo e nojo, Ang continuou implorando. Os guardas não aguentavam mais. Um deles avançou para agarrá-la quando uma voz foi ouvida por trás. Falco, o que está acontecendo? Uma suave voz feminina o fez parar. Os guardas se viraram e notaram a senhora de vermelho saindo do prédio. Jovem senhorita, os guardas se curvaram ligeiramente para ela enquanto ela se aproximava. Capítulo 66 Encontrando Gustavo. Esta jovem está perturbando a tranquilidade do ambiente.
Ela vive pedindo para entrar sem identificação, disse o guarda à senhora de vermelho que acabara de chegar. Por favor, preciso vê-la, é urgente, quanto mais tempo ficarmos aqui mais perigoso fica. Ang gritou novamente. O guarda se virou para agarrar Ang novamente depois que ela gritou isso. Falco espera. A senhora de vermelho ordenou. Ela caminhou em direção a eles e parou na frente de Ang. Quem é essa pessoa a quem você está se referindo? Ela perguntou. Talvez eu possa te ajudar a passar a mensagem, ela propôs com um olhar amigável. Ela é professora aqui. O nome dela é Senhorita Imei. Ang respondeu a senhora. Os olhos dos guardas se arregalaram ligeiramente. Ela está procurando a jovem senhorita. Os guardas ficaram surpresos com essa revelação. Ang notou que as reações de todos ao seu redor eram um pouco bizarras, incluindo a senhora que a encarava com um olhar contemplativo, como se estivesse tentando descobrir se eles já haviam se conhecido antes. Me diga garoto. Por que você está me procurando? Ang ouviu a fêmea perguntar isso a ela e ficou boquiaberta de surpresa. Você é a senhorita Imei? Perguntou Ang. Alguns minutos depois, Ang terminou de explicar tudo o que aconteceu com a saudade de Aimei. A expressão da senhorita Aimei estava surpreendentemente brilhante depois de ouvir isso. Ela tinha um sorriso no rosto enquanto olhava para Ang. Os guardas sentiram um arrepio na espinha ao ver o sorriso. Todos sabiam que ela não era do tipo que sorria, a menos que algo desastroso estivesse prestes a acontecer. Ang. Esse é o seu nome certo? Perguntou a senhorita Aimei. Ang assentiu em afirmação. O que vamos fazer, senhorita? Ela perguntou. Não nós. Miss Aimei respondeu. De repente, um calafrio se espalhou pelo ar quando o sorriso da senhorita Aimei se alargou, o que deixou Ang confusa. Ela se perguntou por que a senhorita Aimei estaria sorrindo, mas ela podia inegavelmente sentir o frio se espalhando pelo lugar. Vá para casa, eu cuido disso. Senhorita Aimei disse e caminhou para frente. O tom frio com que a senhorita Aimei falou não deixou espaço para debate. Embora Ang ainda estivesse preocupada, ela não teve escolha a não ser obedecer. Ela olhou para as costas da Satã. Aimei, que estava ficando cada vez mais longe. Senhorita Aimei, ele vai ficar bem. Ang gritou isso inconscientemente. A senhorita Aimei parou na frente de sua overbik antes de inclinar a cabeça para a esquerda para olhar para Ang. Eu não sei, mas... Pelo bem dos cativos, é melhor ele ficar bem. A senhorita Aimei atendeu. A quantidade de sede de sangue que suas palavras exalavam fez com que os guardas, juntamente com as pessoas nas proximidades, tremessem inconscientemente. A senhorita Aimei sentou-se em sua bicicleta e ligou o motor antes de partir. Alguns minutos depois, a senhorita Aimei chegou em frente a uma área bem protegida e barricada. Este lugar parecia estar repleto de diferentes tipos de agentes de segurança que se moviam pela vizinhança. A maioria deles usava armaduras como uniformes. O espaço dentro das paredes que protegiam esse ambiente era tão amplo quanto uma pequena cidade. O edifício mais alto da cidade de Plankton estava localizado dentro desta fortaleza bem guardada. A senhorita Aimei olhou para o prédio em forma de foguete à frente, que por acaso era tão alto que seu topo não podia ser visto. Ela suspirou em insatisfação antes de se mover em direção à entrada da fortaleza, onde toneladas de guardas vestidos com armaduras assustadoras de ficção científica podiam ser vistos. Dentro da câmara escura onde Gustave foi mantido em cativeiro. Endão ficou na frente de Gustave, que acabara de falar. Isso é tudo? Ele perguntou. Sim, isso foi tudo o que aconteceu durante o tempo que estive dentro daquela floresta. Os olhos de Gustavo ainda estavam apáticos enquanto ele falava. Agora sabemos tudo o que aconteceu, disse Edão em voz baixa. A senhorita Aimei estava diante de uma grande sala cheia de computadores holográficos e uma infinidade de equipamentos tecnológicos. Um grupo de pessoas em uniformes laranja pode ser visto movendo-se de um lugar para outro dentro desta sala. Alguns manuseavam os dispositivos de computador que mostravam o estado de diferentes lugares do planeta. Ao lado da senhorita Aimei estava um homem vestido com um uniforme laranja escuro com listras pretas. Ele tinha cabelo verde claro e era bem baixo. Cerca de 4 pés 5 de altura. A que devo esta visita? Aimei. Ele disse com um tom brincalhão enquanto ria. Não tenho tempo para perder tempo, preciso que você use o satélite Orion para rastrear alguém para mim. A senhorita Aimei declarou sem estender nenhuma saudação. Tão afiado, tão direto ao ponto. Mas vendo seus olhares urgentes, eu tenho que usar isso a meu favor e fazer um acordo com você primeiro. O homem sorriu timidamente enquanto falava. A senhorita Aimei manteve o olhar furioso para ele antes de responder. Multar. É hora de trazer esse garoto de volta antes que aquela mulher descubra alguma coisa. Decidiremos o que fazer a seguir depois de dar feedback ao jovem mestre Ian sobre sua narrativa, disse Edan enquanto tirava o capacete da cabeça de Gustavo. Canfor, leve-o de volta para o apartamento dele, Edan gritou para o outro homem. O homem assentiu e começou a desamarrar as amarras metálicas que prendiam Gustavo à cadeira.
Depois de terminar, ele tocou em Gustave. Levante-se, garoto. Ele exigiu, mas não houve resposta. Hein, garoto, levante-se. Ele chamou novamente, mas não houve resposta mais uma vez. O homem olhou confuso para o rosto de Gustave e notou que seus olhos eram os mesmos de antes. Apático. Chefe Edam, acho que este se foi, disse Canfor enquanto levantava a mão e a colocava na frente do rosto de Gustave. Ele acenou com a mão repetidamente, procurando sinais de que Gustavo havia recuperado sua consciência normal, mas não houve reação alguma. Agarrou o braço de Guattard, ergueu-o e largou-o. O braço caiu ao lado de Gustavo, como se ele estivesse morto. Ele é menor de idade, então é normal que isso aconteça, apenas tire daqui. Endam disse com um tom ligeiramente irritado. O homem assentiu e colocou Gustavo no ombro direito antes de sair. Dentro da sala de tecnologia, a senhorita Aimee ainda falava com o baixinho. Aceito, apenas encontre para mim, disse a senhorita Aimee ao homem que mostrou uma expressão chocada no rosto. Você aceitou sem sequer ouvir minha exigência primeiro. O homem disse isso com um olhar estupefato. E se eu fizer exigências irracionais? Ele questionou. Não desperdice meu tempo, Jack. Encontre para mim, ou você deseja morrer. O rosto da senhorita Aimee escureceu quando ela o ameaçou. Capítulo 67 Punição. O sorriso no rosto do homem desapareceu quando ele notou o olhar dela. Ain, me deu sinais de vida dele. Já te exigiu. Seus sinais de vida. Antes que a senhorita Aimee pudesse completar sua declaração, ela ouviu um toque. Trem. 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 A senhorita Aimee tirou um pequeno botão da área das mangas e colocou-o no lado esquerdo da cabeça. Os olhos da senhorita Aimee se arregalaram de espanto quando uma voz masculina surgiu em sua mente. Gustavo. Você está bem? Ela expressou com um tom preocupado. Bom, onde você está? Ela respondeu com um tom de alívio. Já te observou de lado com um olhar confuso. Ele já podia adivinhar que ela estava se comunicando com a pessoa que ela veio procurar, o que o fez se perguntar o que exatamente aconteceu em primeiro lugar. Tudo bem, estou indo. Miss Aimee disse e removeu o botão do lado de sua cabeça antes de se virar. O negócio está fechado, Jeff. Ela disse e saiu da sala. Jat olhou para as costas dela e suspirou. Tanto para aumentar minhas esperanças. Achei que poderia finalmente conseguir que ela fizesse algo por mim. Endam estava no canto esquerdo da câmara escura. Ele estava falando com alguém com um botão de comunicação colado na lateral da cabeça. Hoje em dia, a comunicação fácil era possível com o uso desses botões tecnológicos. As chamadas podiam ser atendidas com um pensamento, então não havia necessidade de trazer o dispositivo. Foi usado principalmente no campo de batalha para comunicação. Uma pessoa pode estar travando batalhas e recebendo instruções ao mesmo tempo. Também nesta era onde existiam habilidades de linhagem, alguns mestiços podiam ouvir as pessoas falarem de longe, mas com isso, seria impossível alguém escutar sua conversa, já que a voz da pessoa do outro lado estava indo diretamente para o seu mente e não seus ouvidos. Sim, jovem mestre Ian, acabamos de interrogá-lo usando o capacete de ajuste cerebral. Sim, ele contou toda a série de eventos. Sim. Sim. Também fiquei surpreso. Tudo se encaixa agora. Sim, jovem mestre Ian. Darei todos os detalhes assim que voltar. A voz de Edam pode ser ouvida várias vezes. Devo também informá-lo sobre como aquele garoto passou a usar uma velocidade que estava a par com um mestiço classificado em série. De acordo com as informações coletadas, ele é apenas um grau F, como ele seria capaz de usar tal poder. Endam queria perguntar a Gustavo sobre isso, mas não havia tempo para isso. Bem, ele agora é um vegetal, isso praticamente significa o fim para ele, então não acho que o mestre Yun precise saber, concluiu Edam. Tudo bem, jovem mestre Yun, deixarei as instalações em alguns minutos. Entendido. Ele falou antes que a ligação terminasse. Depois que a ligação terminou, Edam caminhou em direção à cadeira semelhante a uma cama em que Gustavo estava amarrado antes. Ele chegou antes e estendeu a mão para pegar o capacete quando. Estrondo. A parede atrás dele explodiu. O Endam virou-se em choque para olhar para trás, mas não viu nada. De repente, ele se sentiu cauteloso. Quem está aí? Ele gritou enquanto olhava para a esquerda e para a direita. Mostre-se. Ele gritou de novo quando seu braço de repente ficou sombrio e ele o ergueu. Eu vou te matar se você não se revelar diante de mim. Ele começou a andar lentamente com um olhar de cautela enquanto olhava para a esquerda e para a direita separadamente. Às vezes ele até girava apenas para checar atrás dele, mas mesmo depois de fazer isso por mais de um minuto, ele ainda não via ninguém. O que está acontecendo? Não há como a parede ter explodido sozinha. Ele podia ver o corredor brilhante do espaço dentro da parede quebrada à frente, mas não conseguia entender como a parede poderia explodir sozinha. Não explodiu sozinho, sou responsável por isso. De repente, ele ouviu uma voz feminina fria sussurrar em seu ouvido esquerdo. Quem são?
Ele rapidamente se virou enquanto falava, apenas para notar um punho indo em direção ao seu rosto. Bang! Um som alto de quebra de osso soou após a colisão, fazendo com que o rosto de Edam desmoronasse quando o punho se enterrou 5 centímetros em seu rosto antes de jogá-lo para trás. Fous! A máscara meio verde em seu rosto quebrou em pedaços, revelando um rosto meio queimado. Explodir. Parte de seu rosto se abriu enquanto o sangue escorria de seu rosto enquanto ele estava sendo catapultado para trás no ar. Ele não conseguia nem gritar de dor devido à destruição de seu rosto. Bang! Seu corpo se chocou contra a parede e a atravessou. Bang! 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 Seu corpo continuou batendo nas paredes em linha reta até que finalmente parou, várias centenas de metros à frente. De dentro da câmara escura, os buracos em forma de corpo dentro das paredes podiam ser vistos. Sus! Uma figura vermelha disparou pelos buracos com velocidade intensa, fazendo com que mais partes das paredes se quebrassem e expandindo o tamanho dos buracos. A figura parou diante do corpo de Edão, que estava deitado no chão com o rosto afundado. Uma fonte de sangue escorria de seu rosto e cabeça. A figura que por acaso era a senhorita Aimee levantou o pé e pisou em seu rosto novamente. Bang! O som da carne sendo mutilada e o crânio duro quebrando ressoou pelo local enquanto o sangue se espalhava pelo chão. Você realmente tem coragem para colocar as mãos no meu aluno. A voz da senhorita Aimee era fria como gelo. Como você ousa? Easy. Como você ousa? Easy. Como você ousa? Easy. Como você ousa? Desta vez ela levantou o pé bem alto e pisou no peito dele. Bang! O pé dela esmagou o externo e os pulmões, causando outro respingo de sangue. A senhorita Aimee levantou o pé ensopado de sangue e os colocou no chão. Seu sapato azul estava encharcado de sangue. Ela notou que o homem não estava mais se movendo e se agachou para pegá-lo. Ela segurou a cabeça dele que estava irreconhecível e a ergueu. Ela pegou uma pílula de seu dispositivo de armazenamento e procurou por sua boca que estava quase faltando devido à aparência desastrosa de seu rosto. Ela colocou o comprimido na boca dele. Você não está morrendo em mim ainda. Você ainda tem muita dor para passar em minhas mãos. Miss Aimee falou enquanto o arrastava pelos cabelos, em direção à câmara escura onde Gustavo estava preso. O rosto de Edan estava se recuperando lentamente, junto com seu peito e pulmões. Seu corpo estava se curando em um ritmo muito rápido, pois parece que a Satan Aimee deu a ele um remédio de cura de alto nível. A senhorita Aimee o arrastou de volta para o quarto e o ergueu. Você vai me dizer para quem trabalha e por que veio atrás dele. Miss Aimee afirmou com um tom ameaçador. Endam estava começando a recuperar a consciência após o espancamento inicial. Ele estremeceu ao ver o rosto dela. Cabelos acinzentados, aparência bonita, mas muito fria. Isso lembrou do jovem mestre Yun. É ela. Estou acabado. Uma corrente fria de suor escorria por suas costas ensanguentadas. Antes que você me diga o que eu quero ouvir. A senhorita Aimee disse enquanto corria em direção à parede à direita e segurava seu cabelo. Sus. Ela chegou antes da parede e pausou seu movimento antes de esmagar o rosto dele contra ela. Bang. Capítulo 68, Torturando o sequestrador. Bang. O rosto de Edão atravessou a parede, fazendo com que os detritos se espalhassem pelo local. A senhorita Aimee o arrastou pelos cabelos novamente e correu em direção à parede do outro lado. Bang. Ela bateu o rosto dele na parede novamente, fazendo com que ela desmoronasse completamente, mas ela ainda não havia terminado. Sus. Bang. Sus. Bang. Sus. Bang. Sus. Bang. Sus. Bang. Ela repetiu as mesmas ações várias vezes até que não houvesse mais paredes nas proximidades. Apenas corredores que levavam a lugares diferentes dentro da instalação podiam ser vistos. Mas parece que a senhorita Aimee não estava satisfeita com a dor que ela infligiu a ele. Ela agarrou seu cabelo com força e o usou para levantá-lo. O rosto de Edão estava praticamente esmagado novamente. Seus dentes estavam faltando, seu nariz completamente afundado em seu rosto, ambos os olhos estavam inchados e sangrando. A senhorita Aimee pegou outro comprimido e colocou na boca dele. Ele começou a se curar mais uma vez. Imediatamente ele recuperou a consciência e começou a implorar por misericórdia, mas a senhorita Aimee agiu como se não pudesse ouvi-lo. Não havia mais paredes, mas o chão estava disponível. Ela o ergueu alto antes de bater em seu rosto com intensidade. Bom. Desta vez, soou como um terremoto quando o chão se abriu. As rachaduras cobriram um raio de mais de 500 pés do ponto de impacto. A senhorita Aimee levantou Idão pela cabeça novamente e o ergueu bem alto antes de bater seu rosto no chão. Estrondo. 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 Bum bum. A estrutura inteira tremeu como se fosse desabar quando a senhorita Aimee bateu o rosto de Edão no chão repetidamente. Uma pequena poça de sangue já estava se formando dentro do buraco de 1 metro de largura que o rosto de Edão havia criado ao ser batido no chão repetidamente.
A senhorita Aimee levantou Idam pelos cabelos novamente e colocou outra pílula curativa em sua boca. Por favor, apenas mate-me, disse Edão com a voz rouca. Matar? Miss Aimee disse retoricamente. É muito cedo para isso. Eu ainda nem comecei, Satan. Aimee enquanto ela o arrastava pelo chão em direção a uma cadeira parecida com uma cama no lado esquerdo do quarto. Você o amarrou nesta cadeira, não foi? A senhorita Aimee fez outra pergunta retórica antes de erguê-lo novamente e colocá-lo na cadeira. Endão era como uma galinha fraca e indefesa diante dela. A senhorita Aimee amarrou a cadeira mecânica que estava colada ao chão duro. Ela segurou a cabeça de Edão novamente e olhou em seus olhos com um sorriso diabólico no rosto. Como você acha que seria perder uma parte do corpo e regenerá-la apenas para perdê-la novamente e regenerá-la mais uma vez? A repetição desse procedimento não seria magnífica. Os olhos de Edão se arregalaram de medo ao ouvir isso. Não, por favor, não. Ele começou a implorar mais uma vez. A senhorita Aimee agiu como se não estivesse ouvindo e se moveu para a direita. Ela agarrou seu braço direito e o liberou de ser amarrado. Por que não começamos com este? Senhorita Aimee disse com um sorriso. No, por favor, não. Endon tentou puxar o braço para trás enquanto implorava. A senhorita Aimee sorriu mais uma vez enquanto seu aperto em seu braço se tornava mais forte. Não, por favor, não faça. Endon ainda tentava implorar a ela quando a Satã. Aimee puxou seu braço com força. O chão. O som de tendões e cartilagens sendo rasgados com força reverberou pela sala. Que há? Ele gritou de dor como um porco sendo abatido enquanto olhava para seu ombro direito que estava espirrando uma fonte de sangue. Seu ombro estava faltando um braço. A senhorita Aimee ergueu o braço que arrancou do ombro dele e jogou-o para o lado. Que há? Então ainda estava gritando de dor. Ele nunca havia sentido tanta dor desde que seu braço nunca havia sido arrancado de seu ombro antes. Ranho e lágrimas encheram seu rosto. Era óbvio que ele estava passando por uma dor indescritível neste momento. Ele queria desmaiar para escapar de tanta dor, mas não podia. Ele só podia continuar gritando enquanto observava seu ombro esguichar mais e mais sangue. Ah, isso é só o começo. Tem mais por vir, disse a Satã. Aimee enquanto se aproximava do lado esquerdo de Edão. Edão, que ainda estava com dor, lentamente virou a cabeça para o lado ao sentir seu braço esquerdo sendo agarrado. Seus olhos estavam cheios de pavor quando ele viu a senhorita Aimee segurando seu braço esquerdo. Ele queria implorar novamente, mas antes que pudesse errar, Aimee puxou seu braço esquerdo com força novamente. Músculos e ligamentos se desconectaram quando seu braço esquerdo foi puxado para fora dos encaixes. Kia! Endam gritou novamente depois de perder o segundo braço. O sangue esguichou do lado esquerdo de seu ombro. A senhorita Aimee jogou o segundo braço para longe e se moveu em direção às pernas dele. No apartamento de Gustave, ele estava sentado na cama com um pequeno dispositivo triangular na mão. Por que a senhorita Aimee está demorando tanto? Gustavo não questionou ninguém em particular com um tom baixo. Se ela planeja verificar o lugar, deve levar apenas alguns minutos. Já faz quase uma hora agora, murmurou Gustavo. Ele olhou em volta com uma expressão contemplativa. Pensar que realmente fui levado por causa do fenômeno da montanha. A mente de Gustavo relembrou o evento do último dia. Depois que sua cabeça foi jogada no chão por Edão, ele fingiu ter desmaiado. O homem era mais forte do que ele, então tentar escapar usando mais poder ou transformação só revelaria mais de seus segredos, o que acabaria em desastre para ele. Como ainda seria levado para qualquer um dos lados, resolveu fingir que havia desmaiado e aproveitou para observar aonde seria levado usando sua percepção. Sua percepção concedeu-lhe a capacidade de ver o ambiente com seus sentidos, mesmo que seus olhos estivessem fechados. Ele memorizou o caminho que o carro fez, as curvas e os movimentos. Nenhum deles escapa de seus sentidos. Quando ele foi amarrado na cadeira e notou o capacete de ajuste cerebral, ele pensou que seria o fim para ele, pois poderia acabar vomitando a verdade sobre tudo. Para sua surpresa, algo aconteceu quando o capacete foi colocado em sua cabeça. As funções cerebrais do hospedeiro estão sendo sequestradas por forças externas. Fortitude mental necessária para bloquear a invasão da mente, 25. O hospedeiro adquiriu força mental suficiente para bloquear a invasão da mente. Minha invasão foi bloqueado com sucesso. Capítulo 69 A manobra de Gustavo. Quando Gustavo viu a notificação, ficou extremamente chocado, mas foi perspicaz o suficiente para não mostrar a expressão de surpresa em seu rosto. Ele decidiu agir como se sua mente estivesse realmente sendo manipulada. Gustavo fingiu ser controlado mentalmente pelo capacete de ajuste cerebral. A informação que ele deu a eles sobre o fenômeno da montanha foi a mesma que os locais dali deram. Ele apenas acrescentou mais detalhes do que eles. Ele mencionou que houve uma explosão de eletricidade púrpura que enviou cargas destrutivas pelo corpo da montanha depois que a estrela se chocou contra ela. Como ele estava mais perto da montanha do que os outros, Edan não teve a menor dúvida nas palavras de Gustavo.
Gustavo foi capaz de enganá-los facilmente com suas ações devido ao fato de que eles estavam com pressa para obter a informação dele e devolvê-lo ao seu apartamento. Se eles o tivessem estudado um pouco mais, poderiam ter descoberto, infelizmente não. Ele poderia dizer que eles estavam tensos, mas ele não sabia por quê. Gustavo também fingiu dano cerebral para que eles não se sentissem cautelosos com ele. Teria sido estranho se ele não fosse afetado, já que o capacete de ajuste cerebral poderia até transformar adultos de até 22 anos em vegetais. Ele conseguiu obter um esboço adequado da instalação e das rotas que o levaram até lá quando estava sendo levado de volta ao seu apartamento. Ele também sentiu uma força destrutiva dentro da instalação que o fez sentir-se realmente desconfiado em relação aos sequestradores. Eles já estavam desconfiados por tentar sequestrá-lo em primeiro lugar e fazer isso com sucesso agora. Ele já podia sentir que eles provavelmente trabalhavam para um figurão na cidade, já que podiam sequestrar pessoas como quisessem. Gustavo temia que eles soubessem sobre o sistema antes, sempre que ele se lembrava de quase ter sido sequestrado 3 meses atrás, mas agora ele havia confirmado que eles não sabiam nada sobre isso. Eles apenas desconfiaram da energia que irradiava da montanha após o impacto da explosão que a reduziu pela metade. Gustavo sabia que a energia provavelmente vinha do sistema que agora estava dentro dele, então seria definitivamente um desastre se ele revelasse isso. Gustavo agradeceu às suas estrelas por ter mantido uma distribuição uniforme, caso contrário, sua mente provavelmente teria sido dominada. A força destrutiva que ele sentiu dentro da instalação o fez sentir-se mais desconfiado sobre essas pessoas desconhecidas. Imediatamente ele foi devolvido ao seu apartamento, ele contatou a senhorita Aimee. Ele ficou surpreso por ela já saber que ele foi sequestrado desde que aconteceu apenas cerca de 2 horas atrás. Ele explicou a situação para ela e onde a instalação estava localizada. Ele havia retornado ao seu apartamento 1 hora atrás, que também foi quando ele falou com ela. Gustavo tentou entrar em contato com a senhorita Aimee novamente depois disso, mas não conseguiu se conectar ao dispositivo dela. Gustavo decidiu abrir a interface do sistema para verificar seus atributos. Atributos do host. Menos nome, Gustavo. Menos nível 5. Menos aula. Menos ESP, 18.500 dividido por 25.000. Menos HP, 320 dividido por 320. Menos energia, 150 dividido por 150. Atributos. Força, 34. Percepção, 34. Fortitude mental, 34. Agilidade, 34. Velocidade, 34. Bravura, 34. Inteligência, 34. Charme, 34. Pontos de atributos, 24. Ele distribuiu uniformemente todos os pontos e guardou alguns para emergências, então mesmo que sua fortaleza mental não fosse suficiente, ele teria sido capaz de adicionar mais pontos nessa situação para se salvar. Isso não significa que a força mental pode proteger de qualquer coisa que tenha a ver com o controle da mente. Isso fez com que Gustavo visse a fortaleza mental sob uma nova luz. Ele não via isso como uma estatística necessária de antemão, mas colocou pontos nela como os outros. Agora que ele entendeu o que poderia fazer, percebeu que poderia se tornar um atributo muito útil. A proteção da mente era absolutamente necessária. Sua percepção e inteligência também o ajudaram hoje. Ele foi capaz de analisar adequadamente as rotas percorridas para chegar às instalações devido à sua percepção, enquanto sua inteligência o ajudava a memorizar cada curva e desvio. Ele até conseguiu calcular a distância da rua em que foi sequestrado até a instalação. A instalação era um laboratório subterrâneo localizado no leste da cidade. Essa área em particular não ficava muito longe da montanha que ele costumava visitar quando tentava cometer suicídio. Ele foi capaz de descrever facilmente como chegar lá para Sata. Aimee. Gustavo verificou algumas outras coisas antes de se levantar e caminhar em direção à porta. Ele estava cansado de ficar sentado. O suspense já o estava matando. Ele queria saber o que estava acontecendo e se a senhorita Aimee havia verificado as instalações como ela disse que faria. Ele havia decidido que visitaria aquela região montanhosa novamente. A porta de seu apartamento se abriu e ele saiu. Imediatamente ele chegou no corredor e viu Ang se aproximando de seu apartamento do outro lado. Gustavo. Ang falou confusa enquanto permanecia no lugar com um olhar surpreso. Ei Ang, Gustavo continuou andando com um sorriso no rosto. Ang correu e agarrou Gustavo. Você está bem? Eles machucaram você? Ela perguntou enquanto verificava se havia ferimentos no corpo de Gustavo. Estou bem, Gustavo sorriu calorosamente enquanto respondia. Obrigado por informar meu professor, Ang, ele acrescentou com um olhar de gratidão. Ang ficou encantado com seu sorriso encantador, que era muito raro. Ela o encarou por alguns segundos antes de virar a cabeça para o lado com vergonha. Não é nada, ela respondeu. Como você sabia que eu fui sequestrado? Como você escapou de lá? Ambos perguntaram ao mesmo tempo com Gustavo sendo o primeiro e Ang sendo o último. Ei, Ang sorriu timidamente, eu responderei primeiro então.
Gustavo estava prestes a responder a ela quando sentiu algo e olhou para a área da escada. Com, 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 com. O som de saltos colidindo com o chão podia ser ouvido. Uma mulher de blusa preta e jeans azul entrou no corredor pelas escadas. Ela notou a dupla e começou a caminhar em direção a eles. Ang também ouviu o som de passos e se virou para ver quem estava se aproximando. Senhorita Aimee. Gustavo e Ang falaram juntos. A senhorita Aimee chegou antes deles e também olhou para Gustavo de maneira semelhante à de Ang. Você está bem? Ela perguntou com um tom preocupado. Estou bem, senhorita Aimee, nada de importante aconteceu, respondeu Gustavo. A senhorita Aimee assentiu com ar aliviado. A senhorita Aimee foi fazer compras. Ang falou com um olhar de perplexidade enquanto olhava para a roupa da Sata. Aimee, que era diferente do que ela a viu vestida antes. Oh, eu não pude evitar, já que minhas roupas tinham manchas. Embora a cor das manchas tenha certas semelhanças com a cor da minha roupa inicial, não seria sensato continuar a usá-la, explicou a Sata. Aimee. Gustavo não tinha ideia do que a senhorita Aimee estava fingindo antes, então ele não deu muita importância às palavras dela. Gustavo, vamos, temos que conversar, disse a senhorita Aimee e caminhou para frente. Ang, te vejo mais tarde. Gustavo virou-se e caminhou em direção à senhorita Aimee. Agamem, tal Gustavo, Ang acenou para Gustavo enquanto falava. A senhorita Aimee foi até a porta de Gustavo e ela se abriu para ela sem ter que usar as chaves. A boca de Gustavo ficou escancarada ao ver isso. Seu queixo estava quase caindo no chão. Como você conseguiu abrir sem uma chave? Gustavo perguntou à senhorita Aimee depois de entrar em seu apartamento. Seus dados de segurança são péssimos aqui. Um ladrão pode facilmente invadir sua casa, respondeu a Sata. Aimee sem rodeios. Parece que os protocolos de segurança são realmente necessários, Gustavo suspirou internamente. A propósito, senhorita Aimee, como você sabia que este era o meu apartamento? Você nunca esteve no meu apartamento. Gustavo perguntou com um olhar estupefato. Você tem certeza sobre isso? A senhorita Aimee sorriu com um olhar brincalhão. Enca. Gustavo exclamou com um olhar confuso. De qualquer forma, temos outras coisas importantes para discutir. A voz da senhorita Aimee de repente tornou-se solene quando ela disse isso. Capítulo 70, Garantia. Nota do autor. Leia a nota do autor abaixo e verifique meu comentário na seção de comentários. Obrigado a todos. HM, você descobriu o lugar? Gustavo perguntou enquanto estava sentado no sofá. A senhorita Aimee também estava sentada à sua frente. Será que o seu abdutor se parece com isso? A senhorita Aimee pegou um dispositivo retangular e digitou na tela. Uma imagem holográfica de Edan usando sua máscara meio verde foi exibida. Sim, é ele, mas ele não estava sozinho, havia também outro. Antes que Gustavo pudesse completar sua frase, outra imagem holográfica foi mostrada. Desta vez, outro rosto foi exibido. Era um homem de cabelos e barbas amarelos. Gustavo reconheceu este homem como a segunda pessoa dentro da sala que também estava dentro do carro que eles usaram para transportá-lo para as instalações subterrâneas. Sim, ele também é um deles. Gustavo afirmou enquanto apontava para a imagem projetada. Bom, parece que o hospital não recebeu os hóspedes errados. Ao ouvir isso, Gustavo já podia sentir que algo deveria ter acontecido. Senhorita Aimee, o que você fez? Perguntou Gustavo. Nada demais. Basta colocar um grupo de pessoas em um estado onde nunca mais poderão incomodar ninguém. Enquanto a senhorita Aimee falava, mais projeções foram exibidas uma após a outra. Gustavo só conseguiu reconhecer 3 antes, o resto dos 7 eram desconhecidos para ele. Parece que a senhorita Aimee fez uma sessão de ataque completa. Provavelmente é por isso que ela chegou tão tarde. Gustavo ficou chocado quando percebeu isso. Senhorita Aimee, eles disseram alguma coisa sobre quem os enviou. Indagou Gustavo. HM, sobre isso, é uma pessoa muito complicada. Acontece que essa pessoa é o irmão de Liu, seu ex-colega de classe. O nome dele é Liu. Senhorita Aimee revelou. Também o primeiro filho da indústria tecnológica e o que ajuda o MBO a criar suas armas, armaduras e outras ferramentas, acrescentou a senhorita Aimee. Os olhos de Gustavo se arregalaram levemente em compreensão. É por causa disso? Perguntou Gustavo. Não muito longe disso. Ele não tem ideia do que você fez com Liu. Acontece que você estava no lugar errado na hora errada, respondeu a senhorita Aimee. Gustavo suspirou aliviado depois de ouvir isso, mas se eu não estivesse lá, provavelmente não receberia esse poder. Gustavo encolheu os ombros internamente. Não havia como ele mudar sua decisão de ir para aquela montanha para experimentar a mesma coisa novamente se ele viajasse de volta no tempo. Ele é do tipo que é muito perspicaz, astuto e meticuloso. Embora eu tenha descoberto que ele é o responsável por isso, não há como lidar com ele na superfície, mas consegui colocar o MBO em seu cauda, então ele terá que ficar quieto por enquanto, disse a senhorita Aimee. Ela notou o leve olhar de perturbação no rosto de Gustavo e acrescentou.
Você não precisa se preocupar com isso, essas pessoas não virão atrás de você de novo, posso garantir isso. Você só precisa se concentrar no seu caminho, não vou lidar com seus colegas por você, mas quando chegar para grandes valentões como esses velhos bastardos que estão além de você, eu vou intervir. A senhorita Aimee assegurou a Gustavo. HNM, obrigado senhorita Aimee, Gustavo sorriu enquanto respondia. A senhorita Aimee devolveu o sorriso por alguns segundos antes de seu rosto ficar solene novamente. Eu encontrei o que você estava se referindo. E como você disse, era realmente algo perigoso, afirmou a Satã. Aimee. O que foi, senhorita Aimee? Gustavo perguntou com um olhar intrigado. HM, essa instalação tem experimentado uma mistura de energias. Miss Aimee respondeu. Mistura de energias. Gustavo perguntou com um olhar confuso. Você está ciente dos diferentes cristais de energia extraídos no subsolo? Perguntou a senhorita Aimee. Sim, meu fá. O homem que biologicamente me trouxe a este mundo trabalha como mineiro, então eu sei um pouco sobre isso, disse Gustavo com um olhar contemplativo. Existem várias centenas de minas em todo o mundo, mas existem apenas 7 cristais de energia diferentes que podem ser usados para diferentes fins tecnológicos. De acordo com 1 tonelada de pesquisas, devido à sua diversidade. Os olhos de Gustavo se arregalaram de repente quando ele chegou a isso ponto, misturá-los pode causar um desastre catastrófico, pois eles são instáveis juntos. A senhorita Aimee assentiu em afirmação. É contra a lei misturá-los. Um crime punível com a morte porque experimentos como esse foram realizados no passado que levaram à destruição de uma cidade inteira. A senhorita Aimee disse com um olhar sombrio. Gustavo enganou em choque ao ouvir isso. Destruição de uma cidade inteira. Era quase inacreditável para ele, mas ele tinha que acreditar, já que vinha da boca da senhorita Aimee. Nesta era, destruir uma cidade inteira era praticamente impossível, porque diferentes protocolos tecnológicos de segurança são implementados. Se uma raça alienígena tentasse invadir nesta era, eles descobririam que a Terra não é um alvo fácil. Isso fez Gustavo acreditar que era impossível para uma cidade ser destruída, não importa o quão poderosa a causa fosse, mas agora suas crenças estavam sendo derrubadas novamente. A quantidade de energia que é criada a partir da mistura do poder contido nos cristais de energia é capaz de causar a extinção de todas as raças que vivem na Terra, segundo os Slarkovs. Esse foi um dos motivos da destruição de seu planeta há milhares de anos. Miss Aimee explicou com um tom ligeiramente preocupado. Gustavo não conseguia imaginar o quão poderosas essas energias eram depois de ouvir isso, mas isso o fez se perguntar por que alguém tentaria misturá-las, já que provou ser perigoso. Isso é obra dele, mas as razões para ele misturar essas energias são desconhecidas. Pode ser um pouco difícil enfrentá-lo, já que ele é muito bom em esconder seus rastros, mesmo este incidente não pode ser conectado a ele. Senhorita disse Aimee. Então o que fazemos agora? Perguntou Gustavo. Nós não, esse assunto não é mais da sua conta, cabe ao MBU investigar agora. Só estou falando sobre isso porque você meio que se envolveu. Ele provavelmente se esqueceu de você agora, já que você não tem nada para fazer com o que ele está planejando, disse a senhorita Aimee. Gustavo assentiu em compreensão à sua resposta. Você fez bem em me informar rapidamente sobre a localização. Agora essas pessoas vão me dever um favor, eu deveria levá-lo para um encontro novamente, disse a Satan. Aimee com um sorriso, mas provavelmente estaria ocupado por um tempo. Eu não me importo, quando você estiver pronta, senhorita Aimee. Gustavo agora estava se sentindo um pouco aliviado, mas ainda havia uma sensação incômoda no fundo, como se ele pudesse sentir que isso ainda tinha uma espécie de conexão com ele. Ele decidiu deixar esse sentimento para trás. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.